Todo mundo diz que confia em Deus, até o dia em que ele para de responder. Hoje, muita gente abandona a fé, não porque Deus negou, mas porque Deus demorou. A fé moderna foi treinada para resposta rápida, milagre imediato, solução expressa. Mas, meu irmão, a Bíblia nunca prometeu isso. Em nenhum momento, a Bíblia promete isso. Se o silêncio de Deus te incomoda, é porque alguém te ensinou errado o que é fé. E fé não é controle. Fé é confiança quando não há explicação. Olha que interessante. A fé não é controle, meu irmão. Não é controle, não é controle. A fé é montado na sua base, na confiança. Na confiança, quando não há explicação. O que tu faz quando ora? Você se lembra? Você clama? Você chora? E Deus fica em silêncio? Meu irmão, é aqui que a fé verdadeira começa ou ela termina. Aqui ela começa ou termina. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E para fundamentar essa mensagem, vamos para o silêncio de Jó, quando tudo desaba. Jó era íntegro, temente a Deus, correto, e mesmo assim Jó perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu saúde, perdeu respeito. E Deus ficou em silêncio. Olha só quantas perdas Jó teve. E o caráter dele era um dos melhores. Íntegro, temente a Deus, correto. E olha as perdas que Jó teve. E Deus ficou em silêncio. Jó não sofreu porque errou. Sofreu sem explicação. Jó fala, os amigos falam, todo mundo dá opinião. Deus não responde. Isso incomoda, porque quebra a lógica humana. Se eu faço tudo certo, Deus tem que me responder. Não tem? Não tem. Nunca prometeu isso. Os amigos dizem: tu pecou. Deus está te castigando. Confessa algo. E meus irmãos, isso ainda acontece hoje. Hoje, quando alguém sofre, já aparece o juiz, o dono da verdade, o sabe tudo, o que enxerga tudo, o que sabe do passado, do presente e do futuro. Já aparece o juiz. Quando alguém passa silêncio, já aparece o teólogo da internet. Mas Deus repreende os amigos, não Jó. Cuidado, nem todo silêncio é correção. Às vezes, meu irmão, é uma preparação. Às vezes é uma preparação, sim. E agora, vamos entender através dos Salmos, né? A fé que questiona sem abandonar. Davi pergunta: até quando, Senhor? Até quando?
Até quando, Senhor? Isso aparece várias vezes. Davi questiona, reclama, expõe a dor, mas nunca abandona Deus. Nunca. Davi nunca abandonou Deus. Isso é fé madura. Não nega a dor, não nega a dúvida, mas não rompe essa relação. Não rompe essa relação. Nunca. Nem mesmo com a dor, nem mesmo com a dúvida. Essa relação não é rompida. Quem abandona Deus no silêncio só o seguia quando recebia a resposta. É bem assim. Quando Deus não responde, o irmãozinho já perde a fé, acha que Deus não está do seu lado, que Deus não está lhe protegendo. E por que Deus se cala? E por que Deus se cala? E aqui, meu irmão, entra o ensino direto. Preste bem atenção. Você já parou para pensar por que Deus se cala? E eu vou responder. Deus se cala por quê? Resposta rápida cria dependentes. Silêncio cria gente firme. Explicação demais enfraquece a confiança. Deus não trabalha para agradar nossa pressa. Trabalha para formar o nosso caráter. Olha que interessante. Olha que profundo. Deus não trabalha através da nossa pressa, do nosso tempo. Existe o tempo de Deus, o tempo do Pai. Nós vamos ouvir no final dessa mensagem um louvor lindo que explica no tempo do Pai. Um louvor maravilhoso que você pode escutar, aumentar o volume e entender que o tempo do Pai é diferente do nosso tempo. Ele não trabalha para agradar a nossa pressa. Não. Ele vai trabalhar sempre para formar nosso caráter. Silêncio não é ausência, não confunda. Silêncio não é ausência, não confunda. Silêncio é método. Meu irmão, silêncio é método. E para finalizar essa mensagem, hoje muito bonita, onde que a gente vai entender, que nós estamos entendendo que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A nossa régua é diferente da régua de Deus. E lá no fundo você sabe, irmão, você sabe que o tempo de Deus é o tempo dele. E olha essa história que eu vou contar agora, que é interessante. Um homem, olha só, um homem visitou um mestre construtor de pontes antigas, pontes de pedra, feitas sem máquinas modernas, que atravessam séculos. Ele perguntou, qual o segredo para uma ponte durar tanto? Questionou o mestre, né? O mestre parou, olhou para o cidadão, olhou nos olhos do cidadão e respondeu: o segredo não é a pedra que se vê, mas o tempo que a base ficou escondida, sem ninguém passar por cima. E no mesmo instante ele completou: ponte apressada cai. Ponte apressada não aguenta o peso. Olha só que interessante. Ponte apressada cai.
Deus faz a mesma coisa. Quando Ele cala, Ele aprofunda a base, fortalece o interior, prepara o que ainda não aparece. Se Deus falasse em todo o processo, tu sairia antes de estar pronto. É assim, meu irmão. É assim que acontece. Tu sairia antes de estar pronto. Então aprenda. Deus tem o tempo dele. E é no tempo de Deus que as coisas vão ser resolvidas. Se você está na sua casa agora, pensando que está abandonado, que o momento não chega nunca, pode ter certeza, vai chegar. Vai chegar. O silêncio não é castigo, o silêncio é escola. Quem aguenta o silêncio, aguenta o propósito, aguenta o peso, aguenta a missão. E aí que entra o fundamento. Quem aguenta o silêncio, aguenta o tempo de Deus. E a pergunta final não é: por que Deus não fala? Essa não é a pergunta final? Por que Deus não fala? Mas a pergunta não é. A pergunta é: tu confia quando Ele fica em silêncio? Tu confia quando Ele fica em silêncio? E com essa mensagem vamos terminando, vamos chegando ao final. Convido a vocês para escutar esse louvor maravilhoso, onde nós vamos entender um pouco mais sobre o tempo de Deus. Depositei minhas esperanças no Senhor e não vi sinal. Esperei respostas do céu, mas elas não vieram igual. Não entendi o silêncio, nem o peso da espera. O coração pergunta e a alma desespera. A cada dia clamo a Jesus por respostas aos meus pedidos. Essa demora machuca por dentro, deixa um vazio escondido. Tem noites em que a fé chora e o medo quer falar, mas no meio da dor eu aprendo a confiar. Foi aí que eu entendi, mesmo sem compreender, que o tempo do Pai não é o tempo meu. O tempo do Pai é perfeito, nunca falha, nunca chega tarde. Mesmo quando dói esperar, Ele cuida de cada detalhe. Minhas esperanças não vão morrer, minha fé não vai enfraquecer. Eu creio em Jesus, minha força, Ele é a minha esperança. Aceito mesmo quando não entendo o caminho que Deus escolheu, pois sei que jamais me abandona o Pai que me acolheu. Se a resposta não vem agora, eu sigo mesmo assim, porque Deus está trabalhando, mesmo quando é silêncio pra mim. O tempo do Pai é perfeito, nunca falha, nunca chega tarde. Mesmo quando dói esperar, Ele cuida de cada detalhe. Minhas esperanças não
saída. Mesmo sem respostas, eu te sigo. Mesmo sem entender, eu confio. Meu coração descansa em ti. O tempo do Pai é perfeito, Fiel em cada detalhe. tem esperança está em ti. Jesus, minha verdade. O tempo do